A vida de minha mãe mudou quando ela nasceu, ou melhor, quando eu nasci. Ela desenvolveu uma alergia ao mundo. Tapetes novos, purificadores de ar, o cheiro de plástico novo, diesel, tudo a deixava terrivelmente doente. Perfumes eram os piores. Alimentos também se tornaram inimigos. Seu resfriado constante foi a trilha sonora da minha infância. Muitos dias, ela mal conseguia sair da cama, o rosto marcado pela dor. As articulações doíam, a cabeça latejava. Médicos sugeriram depressão ou ansiedade. Se você não conseguisse lamber um envelope ou pegar sua filha no carro, você também ficaria ansiosa, ela respondia. Alergistas, nada. Até que ela encontrou a saúde holística e o diagnóstico. Sensibilidade química múltipla. Por décadas, quem relatava problemas de saúde causados por substâncias químicas, migrânias, asma, exaustão, mudanças de humor, foi ignorado pela medicina tradicional. A AMA, a OMS e a Academia Americana de Asma, Alergia e Imunologia não reconhecem a sensibilidade química como um diagnóstico. Se falam sobre o assunto, o descartam como algo psicossomático. Uma doença de neuróticos, obcecados por saúde. Por que as pessoas reagem a traços mínimos de uma vasta gama de produtos químicos e por que nunca parecem melhorar? Mas não se trata de uma doença trivial. Aproximadamente 1/4 dos adultos americanos sofre de alguma forma de sensibilidade química, condição frequentemente associada à dor crônica e fibromialgia, real, mas resistente aos diagnósticos e tratamentos convencionais. Minha mãe tentou de tudo. Dietas de eliminação, antihistamínicos, massagem linfática, antidepressivos, acupuntura, terapia com luz vermelha, saunas, desintoxicação de metais pesados. Às vezes, os sintomas melhoravam, mas nunca desapareciam. Sua doença ditava nossas vidas, desde os produtos que comprávamos até os lugares para onde viajávamos. Eu precisava de respostas, e encontrei uma figura tão discreta quanto provocadora, a cientista Claudia Miller. Em uma tarde quente no Texas, a doutora Miller com seu marido Bob me guiou pelo Jardim Botânico de San Antônio. Tenho notado menos borboletas, menos pássaros, nos últimos anos, observou ela, sua voz rouca, quase inaudível. Aos 78 anos, ela geralmente usa uma bengala, mas Bob trouxe um manador para que ela pudesse caminhar mais. Com seus óculos grossos e cabelos grisalhos em um rabo de cavalo baixo, ela se confundia com a paisagem, mas sua presença na área é gigantesca. Professora emérita do Centro de Ciências da Saúde da Universidade do Texas em San Antônio, ela ocupou diversos cargos federais, presidiu reuniões do Instituto Nacional de Saúde, testemunhou no Congresso, consultou a Agência de Proteção Ambiental e colaborou com governos do Canadá, Alemanha, Japão e Suécia. Tudo em busca de compreensão e conscientização sobre a intolerância química. Uma paciente a chama de Santa Cláudia. Para Christina B. Ayar, advogada que defende vítimas de exposições tóxicas, ter especialistas como a doutora Miller dizendo que você não está louca, que isso é real, é muito confortante. Ela valida a experiência deles com fatos, com ciência. Um desses fatos, explica Miller, é a revolução química dos últimos 100 anos nos Estados Unidos. Combustíveis fósseis, carvão, petróleo, gás natural, seus produtos de combustão e seus derivados químicos sintéticos são relativamente novos, pós-Segunda Guerra Mundial. Plastificantes, produtos químicos eternos, são todos químicos estranhos ao nosso corpo. Eles estão em todos os lugares, casas, oficinas, parques, escolas, e, acredita Miller, estão deixando muitas pessoas doentes. Em 1997, Miller propôs uma teoria fundamental sobre como as pessoas sucumbem a essa condição. A perda de tolerância induzida por tóxicos. Você pode perder a tolerância após uma exposição severa ou após uma série de exposições menores ao longo do tempo. Um interruptor é acionado. De repente, as pessoas são afetadas por quantidades mínimas de substâncias cotidianas, fumaça de cigarro, antibióticos, gás de seus fogões, que nunca as incomodavam antes. É como desenvolver uma alergia, onde o corpo rotula uma substância como perigosa e reage de acordo. Em 1999, Miller e seus colegas criaram o QEIE-S, um questionário para ajudar médicos a identificar pacientes quimicamente intolerantes. Já foi citado em trabalhos de 18 países, mas a maioria dos médicos ainda não o conhece.
O grande problema é que, mesmo que o TILT descreva com precisão o processo de se tornar quimicamente intolerante, não sabemos as mudanças biológicas que ocorrem no corpo sensibilizado. Por que tantos sintomas surgem ou por que uma pessoa exposta fica doente enquanto outras parecem não sofrer efeitos? Mas Miller acredita estar mais próxima que nunca de uma resposta. No jardim botânico, perto de uma estufa repleta de orquídeas, o calor era sufocante. Como se chama essa? Perguntou Miller sobre uma orquídea de pétalas verde clara. Meu aplicativo de identificação de plantas falhou. Assim também acontece com o paciente. A condição desafia a observação fácil. O mundo se torna uma câmara de tortura e ninguém acredita em você, diz Miller. Essa é a pior parte. Algumas pessoas se tornam reclusas por medo de exposição, abandonando amigos e familiares para viver em áreas remotas. Para outros, nada pode impedir a espiral de sofrimento. Minha mãe conheceu uma mulher que tentou escapar de seus gatilhos mudando para o campo. Eventualmente, isso também se tornou insuportável e a mulher se suicidou. Imagine sentir-se terrivelmente doente toda vez que encontra uma nuvem de colônia ou tinta fresca, e então ser dito que você está inventando. Pensei em minha mãe. Às vezes, atender às suas necessidades era exaustivo. Mas, como teria sido para ela? Eu nunca duvidei da condição dela, especialmente depois de um dia terrível. É hora de contar a pior coisa que já fiz a outra pessoa. Aos 10 anos, fomos a uma reunião familiar. A viagem foi horrível. Brigaram sem parar, todos choraram. O fotógrafo contratado para tirar se pudéssemos apagar aquela semana de nossas mentes, faríamos. Durante essa viagem infeliz, minha tia me deu um conjunto de bálsamos labiais perfumados. Minha mãe forçou um sorriso, mas, a sós, me disse para jogá-los fora. Em vez disso, eu os escondi e os usei como arma. Depois de mais uma discussão, entrei sorrateiramente no quarto da minha mãe, puxei a fronha do travesseiro e espalhei os bálsamos diretamente sobre ele. Naquela noite, ela não conseguiu dormir, cada vez pior, com forte dor de cabeça. Finalmente, o nariz a ajudou a descobrir o que eu havia feito. Ela encontrou as marcas. No dia seguinte, meu pai me contou como ela havia soluçado e chorado. Por que ela faria isso comigo? Ainda hoje sinto uma culpa imensa. Mas também percebi que aquilo era a prova que eu precisava. Não era tudo na cabeça dela. Estou no apartamento da doutora Miller, com ela e 2 colaboradoras. A mesa de jantar está repleta de produtos domésticos, velas, caixa de fósforos, loção corporal, detergente perfumado. Ao lado, aparelhos que parecem saídos de Os Caça-Fantasmas. Monitores de partículas, que medem até partes por bilhão. Precisam ser hipersensíveis porque produtos como esses liberam moléculas minúsculas, e pessoas com intolerância química reagem até a doses ínfimas. É como se alguém tivesse uma reação alérgica a um pacote de amendoins aberto na outra ponta do avião. Uma colaboradora risca um fósforo perto de um sensor. O número na tela dispara de 0 para quase 500.000 partes por bilhão. Nem sempre se trata do que o nariz detecta, embora neste caso, o dióxido de enxofre preenchesse o ambiente. No ano passado, a equipe de Miller publicou um estudo sobre visitas domiciliares a quase 40 pessoas com intolerância química. Eles mediram a poluição interna de produtos como esses, além de outros irritantes como poeira e mofo, e realizaram testes sanguíneos para alergias. Então, recomendaram descartar velas perfumadas ou mover latas de gasolina da garagem para um depósito separado, e presentearam os participantes com produtos de limpeza naturais. Eles reavaliaram as casas várias vezes ao longo do ano. À medida que a poluição interna diminuía, os sintomas dos participantes melhoravam. Por anos, estudos como esse convenceram Miller de que havia algo errado com seus pacientes. Mas o mecanismo da doença continuava a eludir sua compreensão. Então, ela aprendeu mais sobre mastócitos. Mastócitos são um tipo de glóbulo branco presente em quase todos os tecidos, incluindo pele, vias aéreas e trato gastrointestinal. Quando detectam algo prejudicial, liberam centenas de mediadores, incluindo histamina, substâncias que causam sintomas como urticária ou inchaço durante o choque anafilático. Se as células se tornam hiperreativas, liberando muitos mediadores no momento errado,
a pessoa pode ficar rubifunda, tonta, com falta de ar ou exausta. Isso é chamado de síndrome de ativação de mastócitos. Quando Miller encontrou um livro sobre o assunto de Lawrence Efrin, um hematologista especializado em doenças de mastócitos, ela achou que parecia muito com a intolerância química. Ela ligou para ele. Muitos de seus pacientes com MCAS, descobriu-se, eram sensíveis a fragrâncias e medicamentos. Em 2021, Miller publicou o que considera seu segundo momento eureka, um artigo coescrito com Efrin e outros, que explica uma possível ligação entre TILT e MCAS. A equipe entrevistou pacientes com MCAS e descobriu que aqueles que obtiveram pontuações altas em questionários de MCAS também obtiveram pontuações altas em QESI. Esses grupos de pacientes também apresentavam padrões de sintomas quase idênticos. Será que os pacientes de Miller tinham síndrome de ativação de mastócitos o tempo todo? MCAS é uma doença difícil de diagnosticar e tratar, mas era algo. Uma resposta para a comunidade científica, uma resposta para seus pacientes e uma resposta para ela mesma. Porque essa é outra parte da história, a parte sobre a qual Miller não se sentia confortável para falar até agora. Ela, a principal pesquisadora da condição, também sofre de intolerância química. Miller tem dificuldade em se lembrar de seu passado. Datas exatas não lhe vêm à mente. Seus relatos são imprecisos. Atribua isso à idade, à névoa cerebral ou a ambas. Ainda assim, após horas de conversas e dúzias de e-mails, sua história se tornou clara. Nascida em Milwaukee, filha única de um advogado de patentes e uma professora, Miller se interessou por ciência desde jovem. Após se formar em biologia molecular na Universidade de Wisconsin-Madison, e obter mestrado em saúde ambiental na UC Berkeley, passou vários anos em Chicago, trabalhando para o SHA e o sindicato United Steelworkers como higienista industrial, inspecionando usinas siderúrgicas, fornos de coque e fundições para monitorar a saúde e segurança dos trabalhadores. Ela começou a ver vislumbres da condição que definiria sua carreira. Certa vez, foi chamada para se encontrar com mulheres que soldavam em uma fábrica de eletrônicos. Elas tiveram alguns surtos do que se chamava de doença psicogênica em massa, disse Miller. Um gerente levou uma dessas mulheres ao escritório. Ele começou a soldar na nossa frente e ela começou a ter seus sintomas, espirrando ou o que quer que fosse. Para o gerente, isso provava que era psicológico, porque sua funcionária seria afetada se ele e Miller não fossem. Miller suspeitou que algo mais estava em jogo. Embora não conseguisse identificar o que, ela conheceu Bob, também higienista industrial, através da OSHA. Em 1977, os Millers eram recém-casados vivendo em uma casa antiga em uma área verdejante de Lake Forest. Eles adoravam jardinagem e as raposas que visitavam o jardim. Mas a casa tinha vespas e aranhas. Miller fez sua pesquisa e encontrou um pesticida aprovado pela EPA para uso interno, que um exterminador borrifou em suas tábuas do chão e beirais. Isso mudou nossas vidas inteiras, disse Miller. Imediatamente, Miller foi atingida por fadiga e confusão. Seu marido estava bem, então eles decidiram ir para a lua de mel em Nova Orleans. Deixaram seu gatinho birmanês de 2 meses com os pais de Miller. Na viagem, receberam uma ligação. Esse gato parece meio caído, lembrou Miller que seus pais disseram. No dia seguinte, o gatinho morreu. Miller suspeitou que o pesticida havia afetado tanto ela quanto seu gato, mas ela não conseguia descobrir como melhorar. Então, foi encaminhada a Theron Randolph, um alergista infame que rompeu com o estabelecimento médico após trabalhar com pacientes quimicamente sensíveis. Outros alergistas defendiam a ideia de que a dose faz o veneno. Basicamente, que qualquer substância, até mesmo água ou oxigênio, pode ser prejudicial em excesso, mas que produtos químicos em traços não deveriam adoecer os pacientes. Randolph discordava, dizendo que pequenas doses importavam e que os corpos poderiam acumular cargas tóxicas ao longo do tempo. Ele também lançou uma campanha contra o milho, acreditando que ele causava inflamação e névoa cerebral. Por isso e outros trabalhos, ele foi expulso de seu cargo na Faculdade de Medicina da Universidade Northwestern.
Quando Miller o conheceu, ele havia se tornado um alvo de críticas de seus colegas, que o acusavam de depender muito de depoimentos de pacientes e métodos de teste não convencionais. Sem saber dessa polêmica e desesperada para recuperar sua saúde, ela se internou por 3 semanas em uma das unidades médicas ambientais que Randolph havia estabelecido na ala de um hospital. Na opinião de Randolph, Miller tinha que limpar seu corpo antes de poder determinar o que estava causando sua doença. Miller foi confinada a uma unidade com outras 3 mulheres doentes, todas com sintomas diferentes. Os quartos eram equipados com materiais que não liberariam gases, pisos e paredes revestidos de cerâmica, móveis de metal. O hospital filtrava o ar fresco, com entradas com eclusas. Nenhum desinfetante ou fragrância era permitido no interior. O programa começava com um jejum de quase 1 semana. No 3º dia, Miller se sentiu incrível. Sua cabeça está limpa, você consegue se lembrar das coisas. Isso despertou a curiosidade científica de Miller. Randolph passava alguns minutos com os pacientes a cada dia, e Miller inundava-o de perguntas. Eventualmente, ela atrasou tanto suas rondas que ele perguntou se ela queria participar das reuniões de equipe. Logo, ela se tornou uma espécie de colaboradora, e no verão de 1979, apresentou-se em uma reunião do NHI sobre doença psicogênica em massa. Ela discutiu estudos de casos de pacientes que adoeceram após exposições químicas específicas. Não era histeria, argumentou ela. Havia causa e efeito. Depois, disse ela, os participantes fizeram fila no microfone para desafiá-la. Um vislumbre da reação que acompanharia por anos. Randolph sugeriu que Miller fizesse faculdade de medicina. Se ela tivesse alguma esperança de romper com o estabelecimento, lembra ela, você precisa aprender tudo o que eles sabem. Ah, bem. Mas havia alguns problemas. A estadia na unidade médica ambiental apenas melhorou temporariamente sua saúde. Quando voltou para sua casa em Chicago, ela ficou doente novamente. Então ela e seu marido se mudaram para o Texas, onde Miller se tornou estudante de medicina na UT. Se eu tivesse revelado minhas próprias intolerâncias, nunca teria sido aceita, disse ela. Ela fingiu estar apenas interessada em alergia e imunologia. Enquanto isso, ela lutava em particular. Se um paciente chegasse cheirando a fumaça de cigarro, ela poderia ficar tonta. Naquela época, a maioria das refeições também a deixava doente. Sua comida principal era chocolate, brinca Bob. Às vezes, ela jejuava antes dos exames para tentar recuperar um pouco da clareza que sentia sob os cuidados de Randolph. Depois de se formar, Miller começou seu verdadeiro trabalho. Ela foi nomeada para o Comitê Consultivo Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional, onde conheceu Nicholas Ashford, advogado de políticas ambientais e professor do MIT. Quando o estado de Nova Jersey solicitou a Ashford que estudasse a sensibilidade química, ele convidou Miller como coautora. Assim começou uma colaboração que duraria a vida toda. Eles publicaram seu relatório de Nova Jersey em 1989, seguido por um livro seminal, Exposição Química, Baixos Níveis e Altas Apostas, em 1991. Miller confiou em Ashford sobre sua condição, mas ele a aconselhou a continuar mantendo o segredo. Você não quer obscurecer a boa ciência que está fazendo, lembra ela que ele disse. Ela obedeceu. O Departamento de Assuntos de Veteranos a contratou para estudar veteranos da Guerra do Golfo expostos a armas químicas que voltaram para